Você tem você parece que trabalha nesse processo de robótica vinculado à reabilitação com um conceito de gamificação, né, dessa reabilitação. Explica um pouco mais para a gente, um pouco melhor para a gente, o que seria isso aí? Então, de fato, por mais que você possa desenvolver um processo de reabilitação auxiliado por um robô que possa tornar isso um pouco mais moderno, a reabilitação é tediosa, é dolorida, né, para as pessoas, é difícil. É um processo que é repetitivo, seja feito por uma pessoa, no caso de um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional que vai auxiliar a pessoa a fazer algum movimento ou alguma atividade, ou seja feito por um robô, né? A gente fala assim que nunca que a gente vai desenvolver um robô que vai substituir uma pessoa, né? Porque a pessoa, ela tem uma série de vantagens você ter um fisioterapeuta ali, mas hoje em dia, em muitos países, não tem fisioterapeuta para todo mundo. Né? Ou o curso do fisioterapeuta, em alguns países, tem que atender a muitos pacientes, então ele fica limitado a essa atenção. Então, quando você desenvolve um robô, normalmente é para complementar esse trabalho do profissional da saúde. Dá uma alternativa para ele ou cansar menos, ou poder atender mais pessoas ao mesmo tempo. Então, mas mesmo assim, é um processo dolorido, é um processo tedioso, chato, cansativo e tal. Então, quando você desenvolve uma forma de tornar isso mais prazeroso, né? Ou você bota um jogo, ou você gamifica essa interface, você faz com que haja um engajamento maior, e já tem evidência clínica de que quanto maior o engajamento, quanto mais atenção a pessoa está prestando naquela tarefa de reabilitação que ele está fazendo, melhora o efeito da fisioterapia. O exemplo seria o fisioterapeuta mandar eu fazer aqui um movimento, sei lá, 10 vezes. Eu fazer isso pensando em qualquer coisa, ou eu concentrado no movimento, enquanto eu estou fazendo o movimento. Então, a ideia de você colocar uma interface gamificada é você atrair a atenção da pessoa para o processo, para ele estar totalmente engajado, ativando as regiões cerebrais corretas, participando realmente daquele processo de reabilitação. Para que ele tenha o foco naquele movimento e que o sucesso daquele movimento vai trazer para ele sucesso no jogo. No jogo, ele ganha um ponto, então isso gera também aí uma recompensa positiva que faz com que ele queira ficar mais tempo ali. Quando a gente fala em exoesqueleto, por exemplo, para fins militares, etc., aí você pensa logo nos Estados Unidos, na Rússia, etc. Mas a gente tem muita coisa acontecendo aqui no estado, né? Que é o caso, por exemplo, esse caso desse sistema de gamificação, desenvolvimento capixaba, não é isso? Isso. Tudo que a gente valida aqui no nosso laboratório, na universidade, foi desenvolvido desde os robôs de reabilitação que a gente desenvolveu em casa, como também as interfaces de gamificação são desenvolvidas lá na universidade. Eu acho, inclusive, que o senhor mandou um vídeo para a gente. Pode colocar aí para a gente, por favor, Matheus? Que mostra esse processo de gamificação que vocês desenvolveram aqui. Esse é um processo de gamificação. É interessante que a ideia disso nem foi pensada inicialmente para ser um processo de reabilitação. Aqui a gente poderia pensar na gamificação de uma tarefa monótona ou tediosa, que seria, por exemplo, montar alguma coisa na indústria, né? Um manual. Então, ao invés de você ter que ir lá ler o manual e ficar aprendendo cada passo a passo ali num processo mais lento, você pode ter aqui a pessoa realizando a montagem, uma montagem na indústria, onde ela vai clicando, usando um óculos de realidade virtual, ela vai clicando em posições específicas e o sistema vai dando dicas para ela entender qual é o próximo passo da montagem. Mas por que a gente está fazendo isso com quebra-cabeça e não com uma montagem de um sistema mecânico? A ideia é validar o conceito com estudantes, para ver como que a geração atual aceita esse tipo de ajuda. Então, para eu não precisar de formar a pessoa para poder fazer uma manutenção, para depois testar o sistema, a gente testa num quebra-cabeça. Então, aqui a gente está mostrando ele escolhendo se ele quer ou não dicas, ele pode montar sozinho ou ele pode pedir dicas. E toda vez que ele acerta, a peça troca de cor. Quando ele acerta a posição da peça, ela fica na cor correta. Pensando na indústria aqui, eu fico pensando aqui, nós estamos chegando no século 25, né? Jornada das Estrelas, daí para lá. Quando aquele Jordi ia dar manutenção lá no reator de Dobra, né? Então, eu imagino operações complexas, por exemplo, da manutenção no motor, que você precisa desmontar e depois lembrar para remontar tudo. Isso. Eu acho que isso, por exemplo, num curso técnico, né? Você consegue ensinar o aluno mais facilmente esse processo? Ele pode ser utilizado tanto para o ensino, como você diz, né, essas ferramentas de realidade virtual, nesse caso é realidade aumentada, né, porque ele está vendo o ambiente real, a peça real, e ele está tendo uma amplificação aí da capacidade dele vendo aonde a peça tem que entrar ou pedindo dicas.
ela pode ser utilizada para o ensino, mas pode ser utilizada também num ambiente industrial. Existem óculos, por exemplo, de realidade aumentada, que são preparados para funcionar dentro de ambiente industrial. Então, ele pode estar fazendo uma manutenção e ele está vendo o manual aí em tempo real enquanto ele está montando. Outro vídeo Não, aí. Antes de mudar, a gente pode pensar nesse sistema aí, por exemplo, também para a construção civil? Poderia. Você, por exemplo, ter o projeto de uma edificação todo nas várias fases, desde fundação até a parte final de acabamento, você ter isso numa realidade virtual e o profissional da construção civil está ali com esse óculos, sabendo exatamente o que ele está fazendo, se está no alinhamento, se não está no alinhamento? Isso é um problema, né? Fazendo obras e participando de coisas dentro da nossa própria casa, a gente vê como muitas vezes as coisas não são muito bem alinhadas nesses prédios, né? Então, poderia ser uma solução para, por exemplo, ele ver se a peça está onde ela deveria estar, né? Aquele piso ou a parede, se ela está dentro do, como eles dizem, né? No esquadro ou se não está no esquadro. Então, assim, esse tipo de aplicação seria interessante. Também na manutenção, tem muitas aplicações diferentes. Até mesmo existem soluções dessas pensadas para durante uma cirurgia, né? Sim. Você imagina como que é complexo, né, navegar dentro da pessoa com esses robôs dos vasos sanguíneos, né, ou fazer ali ou alinhar uma prótese, né, que é ultra complexo. Então, se você tem um sistema de câmeras e um sistema onde você possa conhecer a posição tridimensional daquela peça lá que está sendo feita, por exemplo, no caso de uma prótese, imagina uma prótese de quadril, uma coisa que é super complexa. E aí você poderia ajudar no alinhamento. Então, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas com esse tipo de... Ou seja, tem muito caminho para trilhar aí ainda e para poder utilizando esse conceito. Isso. E aí o nosso papel aqui é o quê? Como pesquisador, né? Desenvolver a tecnologia base, né? Então, a gente está indo aqui na base. Então, agora a gente tem uma ferramenta que funciona e a gente pode adaptar essa ferramenta para diferentes aplicações de acordo com a demanda que possa vir da indústria ou uma demanda de um profissional qualquer que queira adaptar essa tecnologia para... Você mandou um vídeo aí que mostra essa tecnologia sendo usada para reabilitação, não é? Nesse caso, é até um vídeo relativamente simples, mas o que a gente está mostrando aqui é que a gente pode fazer a reabilitação num ambiente totalmente vazio, mas a pessoa está vendo o objeto. Então, essas imagens com fundo preto é o que a pessoa está enxergando com óculos, né? Então, ela está ali navegando, ela não está vendo o ambiente real, ela está vendo um ambiente virtual, e ela está ali desviando de obstáculos. A gente cria obstáculos em tempo real. Ele tem que coletar umas estrelinhas ali. Quando ele vai coletando as estrelinhas, ele vai ganhando mais ponto na reabilitação. E a vantagem disso é que os objetos virtuais que estão lá, eles reagem ao andador. O andador reage a esse objeto virtual. Então, por exemplo, se acontecesse uma colisão ali, a colisão não seria real, porque ele estaria colidindo contra um objeto virtual, teria uma sensação áptica, né? O andador iria dar um freio ali, esse robô de reabilitação iria dar um freio ali para poder simular um choque, mas não aconteceria um choque real.